Graças a Deus, estamos começando mais um programa Deus Pode aqui pela nossa rede social e você pode acompanhar e não somente agora, mas também o tempo que você desejar, porque está gravado e cair na rede para nós. Vamos iniciar com uma oração. Está comigo o pastor Douglas também, Amém. para a gente falar aqui da segunda epístola universal de Pedro. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, nos curvamos perante a Tua majestade, meu Pai, pedindo que o Teu Espírito Santo venha nos encher de entendimento, porque o Teu favor é o entendimento que temos da Tua palavra. Quando o Senhor nos favorece, entendendo aqui a Tua palavra e nos dando força para que nós possamos cumpri-la e praticá-la, então nós somos bem-aventurados. Abençoe, portanto, este irmão, esta irmã que acompanha esse programa, acompanha esse estudo, que haja, ó Deus, um avivamento na sua mente, que nos dê sabedoria, que a luz de Deus, a luz do Espírito Santo possa entrar na mente de cada uma dessas pessoas. Ilumina nós, a mim, o pastor Douglas também, que ao praticar esse estudo, ao ler a palavra, possamos obter as revelações necessárias para abençoar aqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, pessoal? Olha, prepare o seu copo com água. No final nós temos a oração da fé por todos e com a unção da água. E também você pode colocar os seus nomes aí nos comentários para a oração permanente aqui neste canal. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos começar a leitura. 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim, começa dessa forma: prefácio e saudação. Simão Pedro, irmão e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu acho bacana essa fé preciosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. São 3 versículos que traz aqui para nós uma orientação, na verdade, uma revelação de como nós podemos, assim, através da fé, né, desenvolver na vida o conhecimento daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Pastor Douglas, esses 3 versículos são a base inicial desse capítulo. Exatamente. Eu estava aqui vendo uma pregação que eu tinha feito há algum tempo. Só no versículo 1 eu escrevi uma página inteira, só do versículo 1, falando sobre esse versículo. A fé preciosa, né? Nós vimos aqui primeiro Simão Pedro, né? Servo e apóstolo de Jesus Cristo. Quem era Pedro? Essa é a pergunta que primeiro nós temos de fazer. Nós vimos que Pedro foi o nome que foi dado a ele, né? Pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele era o nosso querido irmão, né? Que se apresenta com Jesus Cristo ali, né? Cefas, e ele é trazido a Jesus Cristo, e Jesus Cristo, olhando para o futuro, mostrando para ele aquilo que ele deveria ser no futuro, ele chama ele de pedra, de pequena pedra. E ele faz até um trocadilho concernente a isso, que ele fala Petros, né? Petros. Jesus era a rocha da salvação. E Pedro ia se tornar parte da rocha, a pedra. Uma pequena pedra. Quando nós falamos de pequenas pedras, as pequenas pedras saem de rochas maiores, que era do próprio Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele utiliza esse nome.
Simão Pedro. Ele era o Simão, chamado por Cristo de Pedro. Ou seja, a pedra, pequena pedra. Essa pedra, ela só pôde existir porque então ela se tornou parte de uma pedra maior, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele coloca aqui servo, essa palavra no grego servo, não é apenas servo de estar servindo ou ministro, como às vezes é traduzido. É escravo. Escravo não tem vontade. Ele quis dizer aqui que após ele mudar a sua natureza, se tornar Pedro, parte da pedra maior que era Jesus Cristo, ele não tem mais vontade. Ele passa a fazer a vontade do próprio Senhor Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus, ou seja, enviado por Jesus Cristo. Um missionário, aquele que foi chamado para negar a sua própria vida, para anunciar a palavra do reino de Deus. Aqueles que recebem conosco a preciosa fé. Olha que ponto excelentíssimo esse. Não era uma fé histórica, como os judeus. Eu sou judeu porque eu nasci judeu. Ou católico, eu sou católico porque eu nasci católico, fui batizado pequeno. Ou as igrejas evangélicas que batizam crianças. Não, eu sou evangélico, meu pai é evangélico. Não, ele não fala isso. Ele fala de uma fé preciosa, de uma fé aonde reconhece aquele que tem, que não vem de si mesmo. O nosso irmão Paulo fala isso em Efésios, que nós somos salvos por uma fé que não vem de nós mesmos. Mas Deus nos deu essa fé para que nós viéssemos a sermos salvos pela graça de Deus. A fé que tu tem não vem de você, vem do próprio Deus, porque nós seríamos incapazes de acreditar que Cristo Jesus, nosso Senhor, morreu e ressuscitou, se não fosse pela obra do Santo Espírito de Deus. Não é uma fé que opera milagres, mas é a fé salvífica, é a fé principal que o ser humano tem, que só pode ser dada por Deus. E por que ela é preciosa? Porque ela custou o sangue de Jesus Cristo. Ele mesmo diz que nós não fomos comprados por ouro e nem prata, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, através da justiça de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Em Provérbios diz que Deus odeia ao tomar o justo por culpado e o culpado por justo. Mas Deus fez isso conosco e Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus Cristo ele é crucificado, os céus ficam rubros, né? Ficam negros. E ali Cristo ele ora ao Pai para que haja misericórdia. Porque Deus odiou o ato da cruz. Porque o seu filho não merecia ser reputado como um pecado. Mas Deus, Pai, toma o seu filho, que se entrega voluntariamente, para que ele pudesse, então, na cruz, ser pecado por mim e por você. Ali na cruz, Deus realiza o ato que ele abomina, que era tomar o justo por culpado, para fazer justiça, para nos absorver. Sendo que cada um de nós aqui merecemos o inferno. Mas somos livres do inferno, porque fomos julgados e condenados em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso pecado estava em Cristo Jesus. E por isso somos absorvidos. Por isso que logo após, no versículo 2, ele fala: graça, favor imerecido e paz vos sejam multiplicadas. O homem, ele só pode pelo ter... conhecimento de Deus. Tá? Exato. O homem, ele só pode ter a graça e a paz vinda exatamente de Jesus Cristo. A graça é esse favor. Um favor imerecido. A salvação pelo sangue de Cristo, que nos traz paz. Pois a verdadeira paz é através dessa reconciliação com o próprio Deus. Mas, como que nós, seres humanos, que não conhecemos a Deus, que somos incapazes de adorar a Deus, temos a chance de ter tal graça e tal paz em nossa vida? Por meio do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor.
olhe e preste atenção concernente a isso. Como nós conheceremos a Deus? João capítulo 1 nos ensina isso. Ele diz que o Verbo se fez carne. Por que Jesus Cristo se fez carne? O próprio nome de Jesus, Emanuel, Deus conosco, ou melhor traduzido, Deus em nós, nos mostra como chegamos ao conhecimento de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos coloca no caminho, pois ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. E aí então ele vem nos dizendo uma centralidade de todo o Novo Testamento. Ele diz, conforme o seu divino poder. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação que todo aquele que crê em Jesus Cristo. O homem só pode ser santificado, só pode ser santo, só pode deixar a sua vida de pecado pelo poder de Deus. Deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida. O que nós tínhamos antes de Cristo não era vida. A verdadeira vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. E a piedade. Nós nos tornamos piedosos. Vivemos uma vida piedosa, uma vida em respeito a Deus. Por nós mesmos, de maneira nenhuma. Ele diz, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Antes, nós estávamos distante da glória de Deus. Mas, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício vicário de Cristo, o véu foi rasgado de cima para baixo. E nos deu, então, a chance de adentrarmos com ousadia nos santos dos santos, para que venhamos a conhecer a glória de Deus. Em outras palavras, Moisés, ele pede para conhecer a glória de Deus e se esconde atrás de uma rocha e Deus passa e ele vê apenas as costas ali naquele momento. Hoje, nós vemos a glória de Deus, podemos ver a glória de Deus, habitar com Deus, conhecer a Deus, ter Deus em nós, pela rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não precisamos mais nos esconder. Apenas agora nos é revelado o Deus que todos estes antigos servos serviram. Ele é revelado a nós de maneira íntima e agradável, pois ele adotou o Senhor, adotou a mim e a todos que estão ouvindo. Amém. Como filhos. Aqui o Bispo Macedo coloca na sua Bíblia comentada, no versículo 3, seu divino poder nos deu tudo. Nada nem ninguém pode resistir ao poder divino. Somente Deus é absoluto, eterno e onipotente, capaz de manifestar sua bondade de maneira plena àqueles que entram em aliança com ele. O Altíssimo concede esse poder aos seus filhos por intermédio do Espírito Santo, a fim de que sejam capacitados com dons e força para viverem de forma reta dentro dos princípios das Escrituras Sagradas. Assim, toda pessoa que realmente foi regenerada espiritualmente recebe do alto tudo o que necessita para manter a fé e a salvação. É o comentário do bispo. Vamos agora do versículo 4. Eu vou ler até o versículo 10, pastor Douglas. Né? Dá para colocar na tela, Carlinha? Está na tela? Hoje não tem tela. Não tem tela. Tá bom, então. Assim, pelas quais, versículo 3 eu li, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais, por essa glória e virtude, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado
da corrupção e pela consciência há no mundo. Eita, meu Deus do céu. É muita coisa dentro de uma coisinha, num versículo só, tem muita coisa. A minha cabeça fica até embaralhada com essa palavra aqui do apóstolo Pedro. É muita coisa numa coisa só. E vós também, pondo nisto mesmo, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude acrescente o conhecimento. Olha que bacana. E ao conhecimento acrescente também o quê? Temperança. E a temperança acrescente também o quê? Paciência. E a paciência acrescente também piedade. Tudo isso é para o indivíduo, aquele que é nascido de Deus, o que é regenerado de Deus, aquele que vive em Cristo deve desenvolver na sua fé essa virtude, que é a virtude do conhecimento, que vai trazer temperança, que vai trazer paciência e que vai trazer piedade. E a piedade, versículo 7, o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Eita, pastor Douglas, é muita coisa aqui, meu Deus do céu. E isso é tão bacana que você vai desenvolvendo tudo isso. No final você tem que ter amor. Amor, amor, amor. Amor pelo teu próximo, amor por aquele que te persegue, amor pelo seu inimigo, amor por todo o ser humano, porque aquele que não ama o seu próximo, o amor do Pai não está nele. Eu resumo dessa forma aqui. Eu ia até avançar, mas você vai parar. Vou parar para ouvir o senhor. Bom, vamos lá. Começamos no versículo 4, não é isso? Versículo 4. Do 4 ao 7. O versículo 4, ele já é profundo demais. A epístola de Pedro ela é muito profunda, que é feita sobre máximas, né? E cada máximas dessas daqui, máximas é como se fosse provérbios, né? E ele acaba trazendo para nós muito ensinamento. Eu estava lendo aqui, são 5 páginas que eu tenho escrito desse capítulo 1 aqui, né, de pregações. Isso? Então, né, o versículo 4, pelas quais ele nos tem dado, né, pelas quais nos são concedidas. Pela glória e virtude, tá anteriormente né? Isso. Né? Exato. Pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas. Nota-se que ele não fala aqui de uma promessa qualquer, ele fala de uma grandiosa promessa. Grandíssima, grandiosa. Né? Algo precioso demais. Porque qual é a promessa do crente? Deus, quando você lê as Santas Escrituras, ele não te promete uma casa nova, ele não te promete um carro novo, ele não promete dinheiro, ele não promete riqueza. Porque tudo isso você pode adquirir com conhecimento, com sabedoria, com esforço e, claro, sem sombra de dúvida, com a ajuda do próprio Deus. Mas ele diz aqui algo que você não pode conquistar por você mesmo, que é a sua salvação. Quando nós somos salvos, nosso irmão Paulo fala que nós somos transformados numa nova criação, em nova criatura. Por quê? Todos aqueles que creram em Cristo Jesus, está lá em João capítulo 1, deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quando Cristo morre, nós passamos a ser co-herdeiros de Cristo, ou seja, irmãos de Cristo, adotados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que logo após ele vai explicar que promessa é essa, para que através destas possais ser participantes da natureza divina. Como que eu, um pecador, como que eu, uma pessoa que não adora a Deus, uma pessoa que não busca a Deus, pode ter a natureza divina? Somente por esse poder salvador, somente por esse poder transformador, somente por esse poder maravilhoso de Deus que nos traz a vitória sobre o nosso pecado, sobre a nossa própria natureza, aonde nós passamos então a caminhar em santidade, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Nós pecamos mediante a concupiscência. A concupiscência,
é o ventre do pecado. Tudo aquilo que nós desejamos é o que nós queremos contra a vontade de Deus para realizar a vontade carnal. Então, quando nós fazemos a vontade carnal, a nossa mente, ela se torna carnal. A mente carnal, ela nunca conseguirá ser espiritual. Se a mente ela não for espiritual, tal mente não consegue de maneira nenhuma e de forma alguma entender as grandezas de Deus. E quando eu não entendo as grandezas de Deus, eu fico trancafiado em minha própria natureza, que é finita, pecaminosa e mortal. Mas, quando então eu venço essa concupiscência, e detalhe, não posso vencer por mim mesmo só através do poder de Deus, eu fico então entesourado em outra natureza, na natureza divina, que é eterna, benigna e cheia de piedade e poder transformador. Vamos lá para o 5 aqui. Por isso que aí no 5, né, ele fala, e além disso, com toda a diligência acrescentai virtude à vossa fé. Não é apenas ter uma fé salvífica. Mas tem que ter virtude. Eu tenho de ser virtuoso. Okay. Eu tenho de andar em santidade. A virtude, o conhecimento. Traz o conhecimento. Aqui não é mais o conhecimento teórico ou o conhecimento de Deus, pois aqui você já é salvo. Mas agora você precisa ter o conhecimento do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus na sua vida? O que Deus quer para a tua vida? Como que eu vou glorificar o nome de Deus? E ao conhecimento, a temperança. Eu tenho de ser temperado. Eu tenho de me conhecer também, né, parceiro? Eu tenho de ser temperado. Esse é um detalhe fundamental da vida de um cristão. A temperança. Ele vai dizer também mais, a temperança vai produzir paciência. A paciência. E essa paciência ela é fundamental. Fantástico. Porque essa paciência não é só com o próximo. Essa paciência também é para guardar a promessa de Deus. Quantos que nós conhecemos que desistiram de esperar a volta do Cordeiro e hoje estão mergulhados em seus delitos e pecados, não estão mais na obra, abandonaram a obra, abandonaram a sua vocação, abandonaram o seu chamamento, estão ao mundo, porque não tiveram a paciência de aguardar a vinda de Deus. A paciência é a piedade. Não temos como ser cristãos se não formos piedosos. A piedade, aqui é fantástico, a gentileza fraternal. Bispo, se eu não tenho o Senhor como irmão e se eu não sou gentil ao Senhor, eu não me converti. Se eu tenho ódio do meu irmão, eu não me converti. De verdade, não há conversão. Eu tenho de ser gentil. E a gentileza fraternal, e aqui a palavra amor, na verdade, é caridade, que é o amor em ação. Um cristão, ele é caridoso. A própria natureza divina faz com que tal pessoa mude. Nota-se que Pedro e João, ele fala lá para os samaritanos, né? Ele fala para Jesus quando chega lá, Senhor, quer que a gente ore e desça fogo nos céus e consuma aqui esse povo porque eles não querem te ouvir? Jesus repreende eles. E depois o próprio Pedro e o próprio João vai até eles para pregar o evangelho, porque verdadeiramente se converteram. Isto é conversão. O pastor Timóteo Ramos, ele conta de uma missionária aqui da igreja dele que foi para a China. E ela odiava os chineses. Ela odiava os chineses. Mas ela sabia que Deus mandou ela para a China. E ela não entendia o porquê. Essa irmã, ela chega lá, ela é presa, estuprada, espancada, ficou lá durante 6 meses na cadeia. O pastor Timóteo Ramos foi para a China, através da Embaixada do Brasil, conseguiu libertá-la. Ela estava toda machucada, ficou no hospital, através da Convenção Geral, conseguiu fazer essa ponte. Aí o pastor Timóteo falou, irmã, eu vou levar a senhora para casa agora, a senhora cumpriu a sua missão. Ela, negativo, pastor. Eu for embora, eles continuarão fazendo isso com todos os missionários que virão aqui. Eles só têm uma maneira de mudar essa sociedade.
falando do amor de Cristo. É exatamente isso que nós vimos aqui dentro desse texto aqui. E a paciência, a piedade, a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal, a caridade. Isso muda. Qual o ser humano que vai ficar na terra que é odiado para poder manifestar um amor maior para aquelas pessoas? Não existe isso. Que é o que a gente vê no Salmo 23. Preparai uma mesa perante aos meus inimigos. Ele não fala, Senhor, vai lá e mata os meus inimigos. Mas prepara uma mesa perante aos meus inimigos. Para que eu possa agir com eles de forma diferente. Para que eles possam ver a tua graça em minha vida. Muito bom. Vamos prosseguindo aqui com o nosso estudo. Eu queria essa participação agora aqui, eu vou fazer ao vivo aqui pelo meu Instagram. É ao vivo pra gente. Um trechinho só. Vamos lá, sabe? Vamos lá. Então vamos aqui, na sequência desse estudo, eu vou colocar ao vivo para quem está ao vivo, para quem está ligado agora, mas está gravadinho para você entender. Eu costumo sempre aos sábados, quando eu vou descansar, eu começo a ouvir tudo de novo. Aquilo que eu li, aquilo que o pastor Douglas falou, para a gente aprender. Me traz um grande refrigério, me traz uma alegria muito grande quando aqui, então, eu começo a ouvir de novo. E tem coisa que o senhor está lendo aqui, está falando, e está passando em branco. A gente não consegue gravar tudo. A mente não consegue captar. Mas vamos lá. Capítulo 8, eu vou ler o 8, capítulo 1 de Pedro. Estamos aqui lendo 2 Pedro, Epístola Universal de Pedro, no capítulo 1. Eu já li 7 versículos e vou começar a ler agora o versículo 8. Você pode que está nos acompanhando ao vivo, vai dizer assim: porque eu falei de uma coisa, vou até repetir aqui, pastor, o 5, diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência em praticar a palavra de Deus, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento que você adquiriu, acrescente temperança, e na sua temperança aprenda a paciência, e a paciência lhe traz a piedade, o amor em movimento, o amor de fato que vai produzir o amor, a piedade do amor fraternal, que é o olhar para o outro, o ter compaixão do próximo e entender que o irmão é irmão e todos devem viver de fato de forma, digamos assim, unidas, né? nas dores e na sua própria momento de alegria e felicidade. O versículo 8 fala assim: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, quer dizer, amor, conhecimento, temperança, se em vós abundar estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Olha que coisa, a pessoa, às vezes ela conhece a palavra, mas ainda é cega, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Esqueceu de tudo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, a vocação de seguir a Deus e a eleição, porque fazendo isto, nunca mais tropeçareis. Olha aqui, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais, estejais confirmados na presente verdade. Ele está pregando aqui para todo mundo, está pregando para crente, para todo mundo que já conhece a palavra, exortando que as pessoas, né, que nós devemos assim praticar cada vez mais com amplitude toda a nossa fé, né, com consciência, com entendimento, com amor, para que possamos então agradar o eterno, para que a nossa entrada no reino do eterno, o reino eterno, que é o reino dos céus, seja de fato uma conquista gloriosa para cada um de nós.
Eu li até o 12, pastor Douglas, e o senhor pode agora fazer a sua explanação. Bom, vamos nós. Porque se em vós houver estas coisas, e com abundância ele não vos deixarão estéreis e nem infrutíferos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nota-se que ele tem uma preocupação não apenas com a salvação das pessoas, mas também o que essas pessoas estão produzindo no reino de Deus. Não é apenas o ato de conhecer a Cristo, mas aquilo que você está produzindo como cristão, aquilo que você está vivendo como cristão. Quem é você no reino? O que está acontecendo através da sua vida no reino? Você tem conseguido espelhar o amor de Cristo, levar o amor de Cristo para a vida de outras pessoas? Porém, aquele que não tem essas coisas é cego. E aqui eu lembro-me de Paulo falando que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E logo depois eu me lembro daqueles 2 discípulos caminhando decepcionadamente para Emaús. Ali naquele texto é escrito que eles estavam como cegos. Jesus Cristo ao lado deles e eles se maldizendo porque Jesus havia morrido. Eles falavam, não, a gente pensou que ele era um Messias, mas ele morreu e já é de 3º dia, apesar dele dizer que ressuscitou, mas nada aconteceu. E Jesus estava do lado deles. E a Bíblia diz que eles, como cegos, não conseguiam ver que era Jesus Cristo. Quando eles estavam à mesa, os olhos deles se abriram ao partir do pão, aleluia, e eles ali naquele momento, eles conseguem reconhecer que Jesus Cristo era o Senhor, porque eles dizem, quando ele falava, o teu coração não ardia, não queimava, era ele. Isso aconteceu com eles que tinham conhecimento de Cristo. E aqui é um alerta exatamente para cada um de nós. A gente vê que no primeira epístola, ele fala dos sofrimentos, das dores dessa vida. Muitas das vezes o sofrimento, muitas das vezes as dores, as tristezas, as decepções, pode colocar uma cortina, uma película, né, nos seus olhos, como se fosse uma catarata nas vistas, e você não enxergar de quem verdadeiramente você é filho, de quem verdadeiramente você é servo, de quem verdadeiramente está ao seu lado o tempo inteiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tu fica como cego e não consegue enxergar ao longe, e esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. E aquele que esquece de quem é o seu Senhor, retorna para os seus pecados. Volta a uma vida de promiscuidade. Volta para uma vida que desagrada a Deus. Aí ele fala algo que nos dá uma esperança. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição. Firmá-los. Porque tem algo dentro da eleição. E fazendo isto, nunca mais tropeçará. Nunca mais tropeçará. Por quê? Não é a questão de ser chamado. Muitos são chamados pela pregação do Evangelho, muitos são chamados pela ação do Espírito Santo, mas poucos são escolhidos. Aqueles que são escolhidos, que são eleitos, que são predestinados, eles têm algo que é chamado de vocação eficaz. O que é essa vocação eficaz? É exatamente isso que ele faz, procurar com diligência firmar o vosso chamado à eleição. Porque se fizeres isso, jamais cairás. Que é o ato de viver em santidade. Negar a si mesmo. Todo aquele que é salvo, ele vai lutar contra a sua natureza pecaminosa. Vai ter essa guerra entre ele. Tem um comentário aqui do Bispo Macedo, quero ler aqui já, pastor Douglas. Assim, o Altíssimo nos chama por meio da sua palavra e do seu Espírito para vivermos em santidade, o pastor falava agora, e em obediência a Ele. Embora tenha nos escolhido e nos incluído em seus propósitos, Ele não nos isenta da responsabilidade de sermos
diligentes, cuidadosos na luta pela preservação da nossa salvação, que é o principal de tudo. De sermos diligentes pela salvação da nossa alma, por meio do conselho divino, constatamos que todos correm perigo de se esfriar na fé. Naquela época, a apostasia já havia dominado muitas pessoas na caminhada cristã. Portanto, para reforçar o argumento de que qualquer um pode se enfraquecer na fé, temos o exemplo da própria nação de Israel, o povo eleito que em vários períodos da sua história abandonou o Senhor para adorar ídolos. A fé e a salvação são os bens mais preciosos que possuímos. Por isso precisamos seguir a exortação de sermos vigilantes, tementes e firmes, para não cairmos em comprometimento do nosso futuro eterno. Isso aí fecha todo qualquer assunto. O que o diabo está preocupado não é com o que você tem, o que você é, qual é o título que você vai ter. O diabo quer a sua alma, ele quer tirar você do caminho. E ele fala para crente, ele fala para a gente que é da igreja, gente que conhece Jesus. Ele está dizendo assim, olha, o principal de tudo é que você guarde a sua fé e preserve a sua salvação. E isso porque no versículo 11 ele diz, porque assim a entrada vos será amplamente entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus e Cristo. Salvador Jesus Cristo. Perfeito. Quando nós vivemos uma vida em santidade, me ajuda, Senhor. Quando nós vivemos uma vocação eficaz, né, nós então temos por garantia, não de nós mesmos, não dos nossos atos, mas através do sacrifício de Cristo. Por quê? Qual é o grande entendimento aqui que muitas pessoas acabam não entendendo e falam assim, acabam negando a Bíblia. Ah, não existe predestinação. Existe, está na Bíblia. Não existe eleição, está na Bíblia. Ah, Deus não sabe quem vai ser salvo. Deus sabe, Deus escolheu. Mas a responsabilidade de me manter santo continua sendo minha. A responsabilidade é minha. Né? E essa obra de santidade, essa obra de negar a sua carne, de negar os seus desejos, não é obra sua, apesar de ser responsabilidade sua. É aquela máxima que diz assim, olha, eu fui salvo por Jesus, estou salvo por Jesus e serei salvo por Jesus se permanecer em obediência e na fé pura. Exato. Nota-se que é tudo por Jesus. Aí a gente fala, se permanecer na obediência. Mas até essa obediência vem dele também. Vem dele também, porque é ele que gera essa fé em nós. Tendo em vista que a palavra grega para a fé é fidelidade. Pastor, é simples assim, é simples e não é tanto simples assim. Não é, o seguinte, quando percebemos que estamos fugindo do propósito, do caminho, é fácil. É só a gente chegar no nosso esconderijo, no nosso quarto, na nossa madrugada, e dizer, Senhor, me ensina o caminho que tu queres que eu ande. Me tira da minha mente aquilo que não é do Senhor. Elimina de mim aquilo que não pertence a ti. Senhor, me dê a tua paz, me dê a tua direção. Douglas, acabou. Experiência própria. E ora, eu sempre oro ao Senhor, Senhor, evita que eu peque. Quem que vai pecar? Não tem jeito. Senhor, evita que eu peque, Senhor, me desvia do caminho. Mesmo que a minha mente arquitete o pecado, não do caminho dele, arquitete o pecado, mesmo que eu planeje pecar, mesmo que eu elabore o pecado, essa concupiscência em mim, não permita, frustre os meus planos de pecar. E acontece, muitas das vezes o pensamento está com alguma coisa errada e tal, é tudo frustrado. Porque Deus cuida de nós. Vamos lá, então. Seguindo aqui a leitura, pastor Douglas, eu vou concluir lendo tudo, tá? Do 13 até o final, para a gente adiantar esse estudo que já vai longe. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, isso é Pedro falando, olha, eu tenho por justo, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, nessa carne aqui, né? Nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Ele está nos admoestando, está nos ensinando. Esse é o papel do grande líder, né? Nos ensinar. Sabendo que brevemente hei de deixar
este meu tabernáculo, diz Pedro, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ele já sabia que estava chegando a sua hora, mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas palavras. Olha que consciência. Eu vejo gente ficar velha e pensa que não vai morrer. Você está chegando a hora de você morrer. Procura buscar Deus. Aprenda isso com Deus. Procura Jesus. Procura ler a Bíblia. Você vai morrer. Já passou, já tá vencido. Passou de 70, já está vencido. Fado e cansaço. Eu falo para mim, tá, gente? Desculpa aí, brincadeira. Eu já estou mais de 70 também. Já está no lucro, já né? estou no lucro, né? Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Disse Pedro, porquanto ele recebeu de Deus Pai, eita que maravilha aqui, pastor Douglas, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, Deus falando, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho me comprazido. Depois o senhor fala sobre isso. E ouvimos esta voz dirigida do céu. Pedro ouviu essa voz, estando nós com ele no Monte Santo, naquele Monte Santo, quando Pedro, Tiago e João subiram a montanha para ouvir lá a transfiguração, para receber de fato ali aquele momento glorioso em que Jesus se transfigura e se apresenta perante esses três homens. Ele e mais dois, Elias e Moisés, assim é dito, né? É isso? Elias e Moisés? Dois seres celestiais. Os discípulos que entenderam que era Elias e Moisés, mas a Bíblia não diz que era. Que era, dá a entender que era. Deu né? a entender. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. É o que tem que acontecer em muitos corações, que haja luz dentro de você, que haja luz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, não é coisa de homem, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu concluo aqui o estudo desse livro de hoje, 2 Pedro, capítulo 1. Semana que vem, nesse horário, estaremos aqui falando também da 2 Pedro, capítulo 2. Comentário do pastor Douglas Steinbach. Eu aqui observo alguns pontos aqui, não vou entender por causa da hora, mas no versículo 14... a preocupação de deixar um legado, né? A preocupação do legado, bacana. Não é como você começa algo, é como você termina. Opa, que maravilha. Muitas das vezes a gente começa muito bem e termina muito mal. E todas as obras boas que nós fizemos nunca será lembrada. E muitas das vezes tu começa mal e termina muito bem, aí todo mundo fala daquela pessoa, porque é o que termina. Eu lembro o pastor Manassés, ele falava algo, quer conhecer alguém, vá no enterro. Que aí tu vai ver o legado daquela pessoa, né? Então, o legado, nota-se que ele se esforça, mesmo sabendo que vai morrer, que já vai estar próximo de sua morte, ele diz, olha, eu vou me esforçar para que vocês possam ter lembrança dessas coisas. E era algo que agora aqui no versículo abaixo, a gente vai ver que ele vai falar da ressurreição de Cristo. E quando ele fala da voz que ouve, né, que Cristo recebe honra e glória, de uma voz da magnífica glória, sim, fala de toda a autoridade que é dada a Jesus Cristo, de Deus. E Pedro foi morto para negar exatamente isso. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, nós vimos que em nenhum tribunal, quando se prova que aquela pessoa que está ali foi às vezes condenada, ou levou a base de tortura,
nenhum juiz aceita aquela confissão. Porque ela confessou porque estava à base de tortura. Ela confessou para parar de ser torturada. Ela confessou para parar de sentir dor. Ela confessou para não morrer, para salvar a sua própria vida. Pedro foi morto porque ele continuava a falar que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo foi assunto aos céus, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele podia dizer, no ato da crucificação, com aquela dor horrenda, ele não ressuscitou, é tudo um devaneio da minha mente. Mas ele continuou assim a professar que Jesus Cristo ressuscitou. E mais, Pedro, ao sendo crucificado, ele roga perdão por aqueles que estava matando, porque não sabia o que fizeram. E a mesma coisa acontece com Filipe. É apedrejado, com André, com Judas, não Iscariote, o Judas Tadeu, com João, ele morre isolado na ilha de Patmos. Notemos que todos os apóstolos, todos eles morreram por essa verdade aqui. Isso é para você entender o que é o cristianismo. O que é ser cristão, é morrer por Jesus. É que há um pensamento, às vezes, de que ser cristão é você agora ser uma pessoa bacana, legal, que prosperou, que tem isso, tem aquilo outro. Isso qualquer um pode ser, né? Qualquer um pode ser. Agora, morrer pela palavra, sustentar a fé, manter a sua temperança, manter a paciência, ser obediente à palavra e obedecer aos seus líderes, sobretudo também, isso é aquela que ser cristão. Sobretudo, obedecer ao próprio Deus. E outra coisa, isso é o seu legado, é o legado que nós deixamos para a família, quando somos obedientes, quando mantemos a fé em meio a tantas tribulações, esse é legado que fica para os nossos filhos e para os nossos netos também. E temos de nos preocupar exatamente com essa parte deixada. E no versículo 19 ao 21, ele diz algo que para mim também é muito importante. A base do evangelho é que nós fomos tirados do império das trevas, ou seja, da escuridão total, para o reino da sua maravilhosa luz. Contudo, nós ainda vivemos num mundo que ainda é do maligno, de um sistema de trevas, onde muitos vivem ainda à sombra do abismo da morte. Todavia, mesmo nós vivendo em um mundo de trevas, nós somos luz nesse mundo. Por que isso? A luz de Cristo brilha em nossas vidas. Mas haverá um tempo que essa luz, ela não vai brilhar apenas individualmente. Ela vai brilhar em toda a criação, quando ela for restaurada na vinda do Senhor Jesus Cristo, que é quando ele diz que haverá um dia perfeito para todos nós, aonde todos os salvos, aonde todos os lavados e remidos viverão eternamente, viverão ali num lugar belo, num lugar, numa mais linda história de amor, aonde a noiva se encontrará com seu noivo. Ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais trevas, porque verdadeiramente aquele que foi prometido está ali pessoalmente com a sua noiva, o Amém. sol da justiça. Oremos agora, curva a sua cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nós aqui, Senhor, na tua presença, eu e teu servo, através levando o evangelho da tua palavra, Senhor, a conscientização dos teus filhos que desejam ser melhores, que querem de fato alcançar a fé preciosa. É a fé salvífica, é aquela fé que salva, que nos leva ao sacrifício, sim, mas que aprendemos, meu Deus, a conservar em dentro de nós a palavra, a glória e a virtude do nosso Deus. Peço ao Senhor que abençoe a todos que acompanham esta mensagem, que acompanham esta live. Abençoa aquele que está acompanhando conosco ao vivo agora e que necessita, meu Pai, da manifestação viva do teu poder sobre estas almas. Seja com cada uma delas, meu Deus, abençoando-as, livrando de todos os males,
vivificando, aumentando a sua fé e dando a elas a capacidade de permanecer fiéis até o fim, buscando a salvação de suas almas. Na tua presença ainda estamos e pedimos ao Senhor que consagre, meu Pai, este copo com água que aqui levantamos aos céus. Que o Senhor coloque virtude nestas águas e que ao beber dela sejamos todos nós abençoados e curados em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Chegamos então ao final do nosso programa de hoje. Deus abençoe. Até a semana que vem, pastor Douglas. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Até a terça que vem, se Deus quiser. Muito bom.